Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Então estamos chegando aí com mais um videozinho de sábado, né? Hoje seguindo aí a saga dos 7 sacramentos da igreja e hoje meditando sobre o 4º sacramento, né? A gente já tá no 4º sacramento. Teve vários sábados aí pra trás que eu não consegui fazer vídeo pra vocês, peço desculpa, mas agora a gente tá voltando aí devagarzinho, tá bom? Então já deixa o joinha logo no início, se inscreva você que é novo, né, rumo aí aos 200 inscritos e mais, né, 500 mil, mas agora a nossa meta é chegar nos 200, né, e eu conto mesmo com vocês, compartilhe o vídeo para quem você deseja que conheça um pouquinho mais a nossa fé, da nossa igreja. Então é isso aí, vem comigo, tá bom? Então hoje nós vamos meditar sobre o 4º sacramento da igreja, que é o sacramento da confissão ou penitência, né? É um sacramento extremamente importante, necessário, né? E é para todos aqueles que já fizeram ali a primeira confissão, né? A primeira comunhão, que se diz que sempre faz ali por volta de, dependendo da paróquia, mas pelo menos aqui na minha cidade é por volta ali de 8, 9 anos de idade que a criança faz, né, ali a catequese e a primeira comunhão, que é importantíssima, né, faz parte ali das primeiras virtudes mesmo ali do caminho do cristianismo, né. Bom, gente, então é isso, nós vamos, eu vou ler um pouquinho aqui de um artigo da Canção Nova, né, que é um site católico, um site religioso ligado à Igreja Católica Apostólica Romana e embasado também no Catecismo da Igreja. Então, eu peguei aqui pra gente ganhar tempo, tá bom? O sacramento da penitência é a volta a Deus. Quase todos os dias caímos e levantamos, né? Então, por que existe a confissão? Porque existe o pecado. Nós somos pecadores desde a origem, né? Desde que nascemos, a gente carrega em nós o pecado original, que a gente não tem culpa de ter em nós o pecado original, mas quando a gente põe uma certa idade, a gente começa a cair, levantar, né? Ou seja, a gente tem isso, é da natureza humana. Mas a confissão é a oportunidade que a gente tem de levantar, né, e de pedir perdão e de começar do zero. É como se fosse, eu entendo a confissão como se fosse uma borracha, né, de uma criança que tá ali aprendendo na escola. Eu gosto de usar essa analogia. A criança tá ali escrevendo de lápis, né, aprendendo as letras. Eu vejo minha filha que é assim. Aí ela faz errado, ela vai lá com a borrachinha e apaga. Então a confissão é isso, né? Ela tem o poder de apagar em nós o pecado naquele momento e para sempre, né? Se a gente não voltar a cometer, aquilo foi apagado, né? Deus não leva mais em conta a partir do momento que houve arrependimento. Por quê? Existem requisitos para que a confissão seja válida. Quais são esses requisitos? Matéria, né? O que é a matéria? O pecado em si. Para que haja uma absolvição por parte do sacerdote, né? É necessário que haja matéria. Segundo, é necessário que haja contrição. O que é isso? Arrependimento. Desejo de não mais cometer aquele pecado. Porque não adianta você cometer pecados, às vezes até veniais, né? Que são pecados menores, que eu ainda vou fazer vídeo sobre pecados aqui no YouTube, né? Que o povo perdeu muita noção do que é pecado. E existe graus de pecado, pecados gravíssimos, pecados capitais, pecados graves, pecados menos graves, pecados veniais, mortais. Então eu ainda vou fazer vídeo aqui no canal, se Deus quiser, né? Não me deixem esquecer. Então, o que acontece? Tem a matéria, que é o pecado, e precisa ter a contrição, que é o arrependimento. Então, a partir do momento que eu cometo um pecado, por exemplo, pode ser até venial, como eu estava dizendo, um pecado leve, mas se eu não tô com o coração disponível, vamos dizer assim, para não mais cometer, se eu não tô com propósito, a palavra não é disponível, é propósito, né? Se eu não tenho no meu coração o propósito de não mais cometer aquele pecado, por mais pequeno que ele pareça,
não acontece o perdão. Assim, não vai adiantar, né? Porque não tem propósito. Como do mesmo jeito, né? Às vezes eu tô indo para uma confissão, uma pessoa tá indo confessar, fez um pecado gravíssimo e tá indo confessar, só que ela morre no meio do caminho. Mas o propósito dela era chegar no pé do sacerdote e abrir o coração e confessar, e ela estava extremamente arrependida. Só que ela morreu antes, ela sofreu um acidente, ela infartou, morreu, caiu e já era. Deus vai perdoar, porque Deus sonda o coração. Então tinha propósito, tinha desejo, né? Ela só não conseguiu chegar lá. Então, assim, a gente tem que ter noção dessas coisas, porque perdeu-se muito do que é uma confissão verdadeira, né? Pequenas quedas, grandes tombos, ninguém quer ficar no chão. Pisamos em falso, porque não enxergamos bem os passos e o caminho de Jesus. Erramos de caminho. Né? Então, assim, o mundo oferece caminhos demais, como diz uma música. Então, você tem que saber escolher esses caminhos para não ficar toda hora caindo e tendo que confessar. Então, mas a igreja nos deu o sacerdote para que quando a gente caia, a gente levante. Os homens são pecadores e necessitam de confissão. Diz a Sagrada Escritura em Provérbios 24:16. O justo cai 7 vezes ao dia. Então, se o justo cai 7 vezes ao dia, imagino que não é tão justo assim, porque justo é santo. Aquele que diz que não tem pecado se faz mentiroso. 1 João 1:10. Então, assim, biblicamente a gente já vê que o pecado tá aqui, né? É da nossa natureza. Agora uma outra parte interessante, ó. Nosso Senhor Jesus deu autoridade aos sacerdotes. Então, toda confissão, ela só é confissão verdadeira da igreja se ela é feita a um sacerdote, né? Ungido ali, ordenado. Não se pode fazer confissão, não. Você pode até confessar para alguém, né? Os primeiros cristãos se confessavam uns aos outros, mas o perdão só vai ter de ungido, de um sacerdote. Contudo, como tudo ocorre para o nosso bem, nosso Senhor tem o poder de nos perdoar os pecados, como vemos, por exemplo, na passagem bíblica de Mateus. Meu filho, coragem, teus pecados te são perdoados, em Mateus 2:7. Ele transmite esse poder aos seus apóstolos, dizendo: assim como o Pai me enviou, isto é, com o poder de perdoar os pecados, assim eu vos envio a vós. Olha que interessante, Jesus instituindo aqui o sacerdote e dando autoridade para ele perdoar pecados, dotados do mesmo poder. E para dissipar qualquer dúvida, continua, soprando sobre eles, recebei o Espírito Santo, diz, recebei o poder divino. Só Deus pode perdoar pecados. Pois bem, aqueles a quem perdoados os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e a quem o retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Então, aqui vai dizer, né, para aquelas pessoas que falam assim, eu confesso direto para Deus, eu confesso no meu quarto, não precisa de contar para padre nenhum. Aqui, né, nessa passagem que eu acabei de ler, em João 21 a 23, você pode conferir se você tiver a Bíblia, Jesus, ele institui esse poder para os discípulos, ele dá, né, ele envia. Então, tudo aquilo que ele fez, ele instituiu para os apóstolos. E assim, sucessivamente para os padres, os sacerdotes. Então, o padre, sim, ele representa Cristo para nós. Então, quando você se ajoelha, arrependido dos seus pecados, com propósito de mudança, você diante do sacerdote, não é o sacerdote, é a presença de Cristo ali. E quando ele diz, eu te absolvo dos seus pecados, ele está absolvendo seus pecados em nome de Cristo, não é no nome dele, né? É em nome do próprio Cristo, tá bom? Então, assim, e gente, a confissão, só para finalizar, né? Para esse vídeo não ficar muito grande, a Isabela chegou aqui. A importância da confissão, né, na vida do cristão, já desde a primeira infância, né, a primeira comunhão ali, é muito fundamental para a salvação das nossas almas. Então a gente tem que ter essa consciência de que o sacramento da confissão não é simplesmente opcional, né, como o sacramento do matrimônio, que a gente vai falar mais tarde, ou o sacerdote, né, o sacramento da ordem. Não é opcional. É uma coisa necessária para minha vida, é uma coisa necessária, que a gente que é pai, que é mãe,
que a gente possa ter esse discernimento de colocar a criança na catequese no momento certo, né? De ajudar também a catequista, sendo um catequista em casa. Os pais são os primeiros catequistas, ensinando ali o beabá, vamos dizer assim, da oração. Então, assim, que a gente tem tanto zelo, tanta, né, coragem, muitas vezes, para levar a criança para a escola, para ensinar as crianças a escrever. E muitas vezes a gente não tem tanto entusiasmo para ensinar, né, o beabá, vamos dizer assim, da religião, da fé. E a confissão é um dos primeiros passos, né? A criança, ela insere ali, ela aprende que para ser uma pessoa de bem, para salvar a alma, né? Temos a mancha do pecado em nós. Então a criança já desde pequenininha ela vai entender ali que a confissão é importantíssima para elevar a alma dela a Deus, né? Então que a gente possa ter esse discernimento, essa sabedoria. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Este foi o 4º sacramento da igreja. É um sacramento muito importante. Daria um vídeo gigante, né? Se ficou alguma dúvida, se vocês quiserem que eu fale mais sobre confissão, eu volto aqui e falo. Mas, né, a curto prazo é isso, dando só mesmo uma pincelada nos sacramentos da igreja. E semana que vem a gente volta, se Deus quiser, com o 5º sacramento, tá bom? E pra semana aí, algum vídeo a gente faz de leitura. E é igual eu falei, nesse novo formato, eu vou estar sempre tentando jogar um vídeo no sábado, né? Mas no dia de semana vai ser bem aleatório mesmo, tá bom? Beijo no coração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!